Qual é a razão mais estúpida para você ter problemas na escola? Por abraçar um colega chorando no corredor. Por lutar, o idiota da escola me deu um soco e eu não revidei. Foi até gravado em fita. A política de tolerância zero é uma das coisas mais estúpidas de todos os tempos. Alguém fez um avião de papel com papel e jogou para a frente da sala. Foi para a detenção porque meu nome estava escrito na folha que usaram. Alguém uma vez cutucou um ninho de vespas na floresta da escola e todo o enxame apareceu na escola. A escola inteira ficou detida por 1 hora. Compreensível se você não sabe quem fez isso, mas esse não é o problema. Estávamos detidos porque o filho do diretor foi picado e acabou que no final ele era o culpa que fez o enxame descer sobre nós. Eu tive problemas por colar em um dos meus exames de matemática. O professor encontrou um pedaço de papel no meu estojo. Foi enviado para o escritório do diretor. Quando o diretor me perguntou o que eu queria dizer em minha defesa, eu simplesmente disse a ele para dar uma olhada no bilhete. Acabou sendo uma lista de compras. Fui autorizado a refazer o exame na semana seguinte. Eu joguei uma caneta fechada para meu amigo que estava a 3 pés de distância de mim e o professor surtou. Ele fez um grande negócio na frente de toda a classe por uns sólidos 5 minutos e então enviou um e-mail para meus pais. Felizmente minha mãe conseguiu ver meu lado das coisas e disse: aquela professora não tem coisa melhor a fazer do que me enviar um e-mail sobre meu filho jogando canetas. Ainda rimos disso de vez em quando. Tentando iniciar um incêndio, o que me levou a ficar 1 hora de detenção e ter que ficar o resto da aula em isolamento. Mas porque eles pensaram que eu tentei iniciar um incêndio, porque em uma aula de ciências eu esfreguei 2 gravetos juntos. Eu não amarrei meus sapatos do jeito que o instrutor de educação física queria que eu fizesse no 11º ano. Sentei-me no escritório do reitor por 1 hora antes de ligarem para minha mãe, cuja resposta ainda me lembro. Você está me ligando durante o meu dia de trabalho para pedir ao meu filho que amarre os sapatos de uma maneira que um professor de educação física se sinta adequado. Está brincando comigo? Peguei um livro sobre tribos africanas na biblioteca da 4ª série. Contei à professora que o livro tinha mulheres de topless pensando que eu estava ajudando. Ela confiscou o livro e me suspendeu da escola. Perseguir alguém com um clipe de papel e dizer que sou um vampiro. Por usar minha medicação para asma na aula. Me disseram para manter meu inalador no escritório e usá-lo apenas lá. Foi-me dito que era distrativo. Eu tropecei em um azulejo solto e esbarrei em uma professora fazendo com que ela derramasse seu café em si mesma. Pedi desculpas e mostrei-lhe o azulejo. Ela continuou por meses sobre como eu fiz isso de propósito e até envolveu o diretor e meus pais. Pelo resto do ano ela me disse que eu não poderia voltar para a aula dela a menos que eu pedisse desculpas por ter feito isso de propósito. Nunca mais voltou para a aula dela, embora eu tenha inicialmente me desculpado pelo incidente, mas nunca me desculpei por fazê-lo de propósito. Limpando a garganta antes de ler em voz alta para a classe, ela gritou comigo e ameaçou detenção porque achou que eu estava fingindo para chamar a atenção. Além disso, eu era uma criança quieta, então não era de criar drama para começar. Isso apenas me fez não querer falar mais do que já não queria. Meu amigo uma vez teve problemas por causa de um pequeno suspiro depois que o professor disse que tínhamos mais dever de casa ou mais trabalho a fazer. Ela acabou sendo expulsa da sala de aula por isso. Uma vez tive problemas por ler Stephen King. Eles diziam: você está lendo livros sombrios, é por isso que seu comportamento é ruim. Tivemos um professor substituto que todo mundo odeia. Eu realmente não estava prestando atenção na explicação dela, que não fazia sentido. Depois de alguns minutos ela exigiu que eu prestasse atenção à sua explicação. Eu disse sim, capitão, porque ouvi no Bob Esponja naquela manhã. Ela me fez sentar do lado de fora da classe porque eu estava sendo um pirralho mimado de acordo com ela. Eventualmente mais pessoas começaram a dizer sim, capitão, para que também pudessem se afastar dela porque todo mundo odiava aquela professora. Eventualmente estávamos sentados do lado de fora da classe com 5 pessoas e não tivemos que fazer nenhum trabalho por algumas horas porque ela se esqueceu totalmente de nós. Foi uma bênção porque não houve outras consequências. Cara otário me deu um soco na aula de educação física. Eu nunca tive a chance de me defender ou revidar antes do professor intervir. Fui suspenso por lutar. Por não olhar para o professor durante a aula. Eu não estava me mexendo, apenas sentado na minha mesa olhando para nada. Tínhamos um sistema de pagamento na 3ª série onde você ganhava dólares por bom comportamento e os perdia por mau comportamento. No final de cada trimestre podíamos usar os dólares para comprar merda na feira do livro. Toda criança queria estocar e cada tarefa lhe renderia entre 1 a 2 dólares. Cada dia você só conseguia 3 no máximo. Ela me cobrou 20 dólares. Foi literalmente de partir o coração e levei um mês inteiro para me recuperar. Acontece que eu tinha epilepsia focal e estava tendo episódios em sala de aula. Fui tratado como um garoto de merda por isso durante todo o ensino médio. Primeiro, fiz muitas coisas para me meter em encrencas legitimamente. Eu não fui diagnosticado com o tipo desatento com TDAH por um longo tempo porque eu me concentrava no trabalho da escola e terminava rapidamente. Depois ficava entediado e atrapalhava todos os outros. As secretárias da secretaria da minha escola primária me conheciam de vista quando voltei para visitá-la no ensino médio. Mas houve algumas vezes que foram questionáveis. Batendo palmas. Na 4ª série eu aprendi que você pode bater palmas mais alto colocando os dedos de uma mão na palma da outra. Eu fiz parte de um mini concerto para nossos alunos de
de cordas extremamente talentosos e fui expulso e enviado para o escritório porque aplaudia junto com todos os outros. Mas um professor sentiu que eu estava sendo perturbador abusando meu novo poder. Foi décadas atrás, então eu realmente não posso dizer se eu estava sendo um idiota ou não. Espirros. Eu espirro várias vezes e como um pato grasnando. Ganhei do meu avô que fazia o mesmo. Se essas coisas são hereditárias, eu posso tentar segurar, mas então parece que estou tendo uma convulsão. Nossa professora de ciências do ensino médio imediatamente tentou me dar uma suspensão quando espirrei pela primeira vez e levou toda a classe a testar por mim antes que ela cedesse. Depois disso as pessoas só paravam para eu terminar e eu pedia desculpas. Na 11ª série eu tinha ficado com o olho roxo em ambos os olhos. Eu nunca tive isso antes e só pensei que estava tendo uma reação ao meu delineador ou algo assim. Eu estava no segundo período cozinhando. Minha professora ficou me olhando engraçado a aula inteira. Eventualmente ela pediu para falar comigo no corredor. Ela me disse que eu precisava ir à enfermaria porque eu estava chapada e ela percebeu o quanto eu estava fascinada com a comida que estávamos fazendo. Eu estava tão confusa e continuei tentando dizer a ela que eu estava tendo algum tipo de reação alérgica, mas ela não estava ouvindo e gritou comigo. Me disse para pegar minhas coisas e ir agora. Praticamente me repreendeu enquanto toda a classe podia ouvir e me deixou tão envergonhada que eu estava em lágrimas. Entrei na sala de aula e todos ficaram me olhando em silêncio. Peguei minhas coisas e fui até a enfermeira. Um olhar para mim e ela confirmou que era alergia. Tenho que ir para casa e ficar em casa por alguns dias. Eu lembro que minha professora tentou se desculpar pelo incidente. A aula foi super estranha depois disso. Fui enviado ao diretor por dizer tanto faz para um supervisor num ônibus escolar. Fui chamado ao escritório por faltar a uma aula que não tive com um professor que nunca tive. A razão mais estúpida de alguém tentar me colocar em apuros foi por fazer a tarefa. Havia um garoto com necessidades especiais na minha aula de programação e ele tinha um assistente. Ela achou que eu estava brincando na internet e me pediu para parar. Eu disse a ela que estava apenas trabalhando no projeto. Ela não acreditou em mim, então foi até a professora que reconheceu que eu estava mesmo trabalhando no projeto. Então não deu em nada. A razão mais estúpida de alguém conseguir me colocar em apuros foi quando tivemos esse submarino. Ele insistiu em ler as instruções do dia muito lentamente. Era um dia de trabalho e isso estava escrito no quadro, mas ele levou meia hora para descrever exatamente quais eram os diferentes projetos em que estávamos trabalhando. O problema era que todos sabíamos o que deveríamos fazer, então começamos. Ele ficou chateado por não estarmos ouvindo, então ele gritou conosco e recomeçou com seu discurso. Eventualmente ele ficou tão chateado que comeu mais meia hora falando sobre como ele é um figurão da indústria e todas as diferentes razões pelas quais ele nos demitiria se pudesse. Fui detido uma vez por não jurar lealdade à floresta amazônica. Sem brincadeira, cantamos uma música e a letra era: temos que comprar de volta a Amazônia. Temos que dar à Terra uma chance de continuar. Se é dinheiro que eles precisam, vamos dar a eles tudo o que eles querem. Temos que comprar de volta a Amazônia. E aos 9 anos, pensei, isso parece ser um pouco demais. Eu não cantei ban, peguei detenção. Isso é muito idiota, mas me escute, eu costumava falar muito na aula. Então um dia meus professores me disseram que se eu não tivesse interesse na aula dela eu deveria sair da aula em vez de incomodar meus colegas. Então eu fiz exatamente isso e fui suspenso no dia seguinte por desrespeitar um professor. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.